Então vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Senhor, nós nos curvamos diante do Teu livro sagrado, que o homem não fale de si mesmo, mas a Tua palavra seja explanada e venha confrontar o nosso coração e edificar a Tua igreja. Nesse período tão difícil de crise que nós enfrentamos, uma banalização do ministério, uma banalização da igreja, que o Senhor restaure a Tua igreja. Restaure pastores segundo o Teu coração. Levante ministérios autênticos, fortes, centrados na Tua palavra, dirigidos pelo Teu Espírito, movidos pela paixão que rege o Teu trono, almas, vidas transformadas. É o que nós rogamos, que o Senhor fortaleça esse rebanho, livre esse rebanho, esse púlpito do engano, do engodo, da manipulação de púlpito através de pregações de autoajuda, do espírito de manipulação, de festejos, de celebridades, que o Senhor coloque em nosso coração temor, principalmente na liderança dos pastores, que o Senhor coloque em nosso coração zelo pela Tua causa, zelo pela casa do Senhor. Livra-nos do engano, livra-nos do orgulho, da soberba, da prepotência, e coloca em nosso coração amor pelas almas. Ó Deus, tudo passará, estruturas, prédios, mas nós queremos amar as pessoas, amar as almas, amar vidas. Que o Senhor coloque em nosso coração uma paixão, como havia em Jesus, que ministrava às multidões, mas abria mão das multidões para estar com as pessoas, para estar dialogando com elas, com tantos personagens bíblicos no Novo Testamento que nós aprendemos. É o que nós queremos pedir para nós, não somente pastores, mas também para nós, ovelhas, Teu rebanho. E temos a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Em Teu nome oramos, agradecidos. Amém. Você pode sentar. Nós estamos estudando Lucas desde domingo à noite. Vamos ficar um bom tempo estudando o Evangelho de Lucas. Mas hoje eu decidi falar sobre essa carta. A carta do apóstolo Pedro é uma carta que ele escreve à igreja perseguida. Uma das cartas que mais enfatiza o sofrimento é a carta do apóstolo Pedro. Por várias vezes a expressão e a palavra sofrimento está nessa carta. Ele vai falar sofrimentos iguais a estes. Muitos cristãos no mundo inteiro têm enfrentado e passado. A grande questão aqui, dentro do contexto da carta, é porque no capítulo 5, Pedro vai falar dos presbíteros. Por que ele vai falar com forte ênfase aqueles pastores que Deus separou? Nós temos o hábito de chamar todos de pastores, mas na verdade o termo bíblico para ministério é a palavra presbítero. Esta é uma das razões da origem da igreja presbiteriana, a palavra presbíteroi, presbítero. Essa é a palavra para a função do título ministerial. Todos aqueles que eram chamados ao ministério, à luz do Novo Testamento, eram ordenados como presbíteros. Paulo vai fazer isso na igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. Ele chama todos os presbíteros. É a mesma palavra que ele usa em 1 Timóteo capítulo 2, para dizer quais são, capítulo 3, quais são as qualificações para um presbítero. As funções são diversas. Paulo diz em Efésios 4 que a uns ele deixou para apóstolos, profetas, mestres, pastores. Seminário, como o pastor Manuel está aqui, sabe disso.
Nós preparamos no seminário pessoas para o ministério, mas quem chama é Deus. É Deus quem capacita. É Deus quem unge. Mas nem todos que estão num seminário teológico são pastores. Os que foram chamados para o ministério são presbíteros. Mas é preciso cada um discernir quais são as suas funções na igreja local, no corpo de Cristo. Pedro está falando isso porque em tempos de perseguição, em tempos de crise e de sofrimento, é imprescindível uma liderança espiritual adequada para o povo de Deus. Os líderes que fogem em tempos de crise, em tempos difíceis, dificuldade, não fazem outra coisa senão provar que eles não eram chamados. Eles eram mercenários. E com certeza, se você já leu essa carta até o capítulo 4, toda a ênfase de Pedro é o sofrimento que a igreja perseguida pelos judeus, perseguida pelo Império Romano, pelas autoridades. O judaísmo enxergava a igreja como um grupo cético, uma seita. O Império Romano, a partir do ano 54, quando o imperador Cláudio vai governar o Império Romano, uma grande perseguição se levanta. E é nesse contexto que Pedro está escrevendo essa carta para encorajar o seu rebanho, para encorajar a igreja primitiva e para encorajar hoje a mim e a você. Ainda que você não seja um pastor, mas você é uma ovelha. E são ovelhas que geram ovelhas. E nós, pastores, devemos ter cuidado de muitas questões que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, dizendo que ele cuidasse dele mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, da tua doutrina, da tua ética, do teu comportamento. Nós também, ovelhas, temos que nos preocupar. E eu quero trazer essa preocupação de Pedro com a excelência da liderança das igrejas locais, numa época tão difícil que foi a perseguição. Hoje nós não temos, talvez, um martírio em nosso contexto brasileiro. Nós não temos uma mortandade, uma perseguição física, literal. Mas nós temos uma perseguição no mundo espiritual, na questão doutrinária, na questão ética, na questão moral. Há uma grande crise hoje nas igrejas, do que se prega, do que se tem de excelência que deveria se ter de púlpito. E nós queremos hoje trazer algumas considerações à luz desses versículos, como ser um bom pastor. E quais são as qualidades pessoais que podem distinguir um pastor bem-sucedido. Então eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro, a primeira qualidade pessoal é que esse pastor tenha por premissa uma experiência pessoal e vital com Cristo. Vocês não se choquem, mas existem pastores bem preparados teologicamente, mas como dizia o meu sogro, que nem ouviram o psiu de Deus, quanto mais o chamado. Chamado é Deus quem dá. Capacitação é Deus quem dá. O ministério pastoral, por mais que um pastor vá a um seminário teológico, ali apenas é algo que pode ser burilado, refinado, a questão teológica. Mas o chamado é divino. A capacitação é divina. O envio é divino. E Pedro vai falar nessa carta algo muito importante, da experiência que um pastor precisa ter de uma forma vital e pessoal com Cristo. E eu quero provar isso hoje de manhã, à luz do texto. Vejam, por exemplo, no versículo 1, ele diz, vamos ler comigo, rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele usa a palavra Marte, a palavra testemunha. Alguém que conheceu, andou no ministério terreno de Cristo. Embora Paulo não tivesse andado nesse ministério, mas ele trilhou também uma experiência pessoal e vital com Cristo. Pedro teve essa experiência. E quando ele cita aqui, testemunha dos sofrimentos de Cristo. O primeiro ponto aqui, subtópico desse primeiro ponto, que é da experiência vital, é quando ele diz que a glória que há de ser revelada. Talvez Pedro estivesse se remetendo àquela glória que ele viu no Monte da Transfiguração. Ele estava lá. Pedro estava lá quando Jesus
se revelou a Pedro, a Tiago e a João no monte Tabor, no monte da transfiguração, e ele viu a glória do unigênito do Pai naquele monte. Isso mostra que muito antes de Pedro pregar, muito antes de Pedro falar, muito antes de Pedro trazer a doutrina na igreja primitiva, ele contemplou a glória de Deus. E nós estamos precisando de pastores que conheçam a glória de Deus. Eu não estou falando de experiência sobrenatural, de ir para monte, né? Tem gente que vai para monte, quer ver coisas sobrenaturais, mas é uma experiência vital com Deus. Outro aspecto, quando ele cita que Jesus como pastor e as ovelhas, ele lembra a passagem de João 10. Ele diz aqui no versículo de número 4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar. Quem sabe quando ele escreveu esse versículo, ele se lembrou do sermão de Jesus em João 10, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é um outro aspecto. Além disso, quando ele traz uma advertência no verso 3, sobre a forma como alguns vão dominar o rebanho de Cristo. E isso aconteceu na história da igreja. Isso acontece até hoje. A forma como alguns pastores usam o rebanho e manipulam esse rebanho. Recentemente eu encontrei algumas pessoas que foram meus alunos e fiquei triste em saber de algumas igrejas que eles estão com aquelas políticas de campanhas, recheadas de mensagens de autoajuda. Mas não foi isso que nós ensinamos. Não foi isso que nós pregamos, pastor Felipe e eu, que demos aula há muitos anos no seminário, orientando, apontando. É triste olhar para trás e ver alguns desses pastores como dominadores. Pastores que se utilizam da autoridade que Cristo deu a eles por imposição de mãos, pela ordenança que vem dos apóstolos, essa ordenação, e controlam a vida pessoal, a vida profissional das ovelhas, a vida sentimental. Nós precisamos separar muito bem qual é os atributos e a função de um pastor. Veja que Pedro diz no versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E talvez ele lembra da parábola que Jesus contou em Lucas 22, do 24 ao 30, falando desses dominadores que vêm dominar o rebanho de Cristo. Paulo, quando está em Atos, está em Éfeso, e Lucas escreve o relato, ele diz que chorando, temendo que a igreja de Éfeso fosse invadida após a sua morte por mercenários, por ladrões de ovelhas, homens que viriam e fizeram isto na igreja de Éfeso, ao ponto que Jesus depois vai dizer em Apocalipse o quanto aquela igreja estava distante da aliança de Cristo que ela havia abraçado décadas e anos antes. Mas Paulo esteve ali dizendo, chorando, dia e noite, 3 anos em Éfeso, e o seu coração apertado por entender que após a sua partida, aquela igreja trilharia um caminho de engano. Além disso, Pedro também remete aqui a uma lembrança no versículo 5. Ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. E ele diz uma expressão muito bonita, cingivos todos de humildade. De onde será que Pedro tirou essa imagem? Talvez na ceia dos apóstolos com Cristo, em João capítulo 13, quando Jesus tomou uma toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. Essa era uma função dos servos. E talvez Pedro entendeu depois, posteriormente, escrevendo essa carta, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido. Que nós, pastores, não viemos para ser estrelas, para sermos fontes de holofotes, alvos, celebridades, mas nós viemos para servir. E não só os pastores. Um cristão que amadurece na fé entende que o seu Deus não é mais o seu próprio ventre,
o seu próprio umbigo. Nós não vivemos para servir a nós mesmos. Nós fomos criados por Deus para servir ao outro. Nós servimos a Deus quando nós servimos aos homens. E os cristãos que mais amadurecem ao longo dos anos da história de trajetória cristã são aqueles que aprendem aquele velho ditado: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós preferimos servir. Há uma grande ênfase hoje em sermos servidos. Até mesmo no casamento, nós queremos ir para um casamento para sermos servidos. Mas não queremos servir, nós não queremos cuidar. E uma grande referência que talvez Pedro cita aqui na sua carta, reverberando em sua consciência, é o verso 8 do capítulo 5. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. De onde foi que Pedro tirou essa metáfora? De onde foi que Pedro tirou essa alegoria de um semelhante ao leão querendo circundá-lo em derredor para tentar tragá-lo? É que Jesus disse para ele antes de ser preso, que naquela noite ele orou por Pedro, porque Satanás tentava com Pedro peneirá-lo para retê-lo. Isso mostra que agora, anos depois, quando Pedro escreve esta carta, falando aos presbíteros, a uma igreja perseguida, está reverberando na consciência dele algumas experiências pessoais e vitais com Cristo que foram eixos norteadores para o seu próprio ministério. Quantas vezes nós, pastores, vamos perder ovelhas? Hoje em dia as ovelhas saem das igrejas, nem dão satisfação. Algumas, quando nós vamos ligar, nem atendem. Algumas se despedem de nós por e-mail. E não dão uma satisfação, não dão uma palavra. Quantas vezes Deus vai requerer de nós que oremos por essas ovelhas? Às vezes algumas são atraídas pelo engano, engodadas por tantas doutrinas que circulam nesse país. Tantas doutrinas estranhas. E muitas vezes Deus vai colocar no nosso coração a necessidade de orar por essas ovelhas que já não são mais nem nossas, mas são de Cristo. E vamos orar para que Satanás não venha peneirá-las, retê-las e o reino de Deus perder essas ovelhas. Que Deus levante pastores, como foi dito aqui hoje, o texto de Jeremias: darei pastores segundo o meu coração. Um pastor, queridos, não é conhecido apenas pela sua teologia. Eu já tive ovelhas que me fiscalizaram durante um ano inteiro num outro ministério. E eu achei bonito, ele disse, durante todo esse ano, só um domingo que o Senhor saiu. Eu digo, nossa, eu tive que fazer um flashback na minha cabeça para saber quantos domingos eu havia saído. E ele disse, eu vi que o Senhor só saiu um domingo à noite. E eu falei, mas por que o Senhor me fiscalizou? Ele disse, porque eu tenho medo de doutrinas que cada pastor domingo à noite prega diferente um do outro. E eu vim de uma igreja assim, onde todo domingo era um pastor que pregava e o outro contrariava a mensagem, anulando, e eu fiquei confuso numa torre de Babel e estou procurando um rebanho cujo pastor tenha rédea sobre seu púlpito e a sua doutrina. Não a doutrina dele, mas a sã doutrina pautada nas Sagradas Escrituras. Por isso, eu quero desafiar que não é somente uma boa mente que um pastor deve ter, uma boa doutrina, mas é um coração, o coração de Deus. Apaixonado por almas, apaixonado por pessoas, apaixonado por vidas. Triste, hoje nós estávamos na escola bíblica e alguns irmãos fizeram assim quando Paulo disse lá em Coríntios 11, eu aprendi a conviver com falsos irmãos. E você? Como é que você convive com gente falsa? Como é que você convive com gente que te abraça, dá um sorriso e você sente aquela facada atrás? O pastor sente alguns domingos lá na porta. Isso. Mas ele tem que amar.
Assim como perdoar é uma decisão, amar também é uma decisão. É muito fácil amar as pessoas que nos amam. É muito fácil amar as pessoas que nos elogiam. É muito fácil amar as pessoas que nos honram. Mas Deus nos chama para amar as pessoas na altura do que Paulo disse, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Talvez é nas visitas pastorais que nós mais exercitamos o nosso chamado. Eu quero distância de pastores que só primam pela mente brilhante, um intelecto lindo, mas não tem tato com pessoas. As ovelhas sabem quando elas são amadas ou não. Essa semana mesmo, visitando uma família muito simples, humilde, meu coração saiu dilacerado. Seu Polique, que é um senhor que já esteve aqui algumas ocasiões, esposo da irmã Dirce, que sempre vem à noite. Há 2 meses atrás eu tive a honra de visitá-lo e vê-lo com alegria. E ele nem deixou eu falar, ele já foi falando da Bíblia, da teologia. Ele tem anos e trabalhou 40 anos no ministério de visitação aos enfermos nos hospitais. E ele foi taxista durante muitos anos. Um homem simples, desprovido de recursos. E quando eu cheguei na sua casa, o meu coração, olhando o estado dele, com câncer de reto, e confiando naquilo que nós temos de aparato hoje do SUS, com a crise econômica que o país enfrenta, a ausência de repasses dos impostos que não chegam e que os hospitais estão lotados, principalmente numa região de Campinas, onde o hospital de Ouro Verde foi fechado e só temos hoje Mário Gatti, Unicamp e o da PUC. Eu estive recentemente no hospital da PUC, você tem que pedir licença para andar nos corredores. Eu fiquei coração dilacerado. Como se estivesse esperando ele pela morte. Quando, na verdade, um câncer hoje de reto, eu conversei, e Deus abriu a porta, usou uma pessoa no tênis clube, uma irmã, que tem um filho que trabalha na área gastro, que trabalha com oncologia. A irmã Lília também, que trabalha aqui, que nos mediou. E Deus começou a colocar as pessoas para se movimentar, para que a cura brotasse. Pastor também é isso. Para que a cura aconteça. Porque é fácil, é só agendar ali na rádio. É SUS, mas mas é preciso alguém correr. Pastor hoje, no século 21, é diferente. Hoje pastor tem que fazer RH. Pastor hoje tem que fazer logística, tem que fazer SUS, plano de saúde, corretor. Não que o pastor tem que interferir na vida pessoal das ovelhas, mas tem certas coisas que ele precisa enxergar, ver, porque é a necessidade das pessoas. E às vezes, queridos, eu saio frustrado, às vezes, não é desse caso especificamente, mas de alguns. Onde eu acredito que Deus, quando nos coloca em certos lugares, em certas posições, é para que sejamos como José do Egito, que foi colocado estrategicamente para propiciar proteção a seus irmãos no futuro, para confirmar a profecia de que um dia a descendência de Abraão, que iria para o Egito, sairia com um braço forte. Mas Deus teve que usar José estrategicamente. Que Deus use a sua vida. Que Deus use os pastores. Que sejamos facilitadores, mediadores, mas não façamos nada disso se não tivermos um batismo de amor. Amor não é um discurso. Há pastores que pregam muito bem, mas não têm tato. Não andam com o povo. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Não é por conta do que ele fez. É que Davi, muito antes de ser rei, ele andava com o povo. Ele estava no meio do povo. Como é que alguém consegue juntar numa caverna de Adulão 400 homens?
E quando você vai ler aqueles 400 homens lá no texto sagrado, eu não sei se os pastores de hoje gostariam de ser pastores daquelas ovelhas. Está lá escrito lá que estavam os endividados, os amargurados, os deprimidos, os rejeitados, e Davi era o líder desses 400. E não tinha Rivotril naquela época. Não tinha Lexotan. Não tinha RH. Não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Não tinha coach, muito bem, eu fui essa semana toda, lembrei de você, nada, né? Quando alguém perguntou quanto alguém daria para fazer uma palestra, o pastor Daí perguntou quanto daria para fazer uma palestra de coach, e aqui quem nos assiste, nada contra coach. Eu acho que existe muita coisa séria. Mas, queridos, eu vi uma pessoa recentemente pagar R$7.000, e chegou lá, era ocultismo puro em coach. Manipulação. Então, cuidado com essas tendências dos modismos. E eu guardei a sua frase, até lida na leitura labial. Nada. Quanto daria? Nada. E ela olhou para mim e falou, nada. E eu fiquei a semana inteira, é nada mesmo. Para que coach melhor do que Paulo fez com Timóteo? Isso sim é um coach. Um discipulado, um acompanhamento, um mentor, uma orientação. Mas, além disso, um pai. Esse é o desafio pastoral do século 21, e eu tenho certeza que Pedro se utilizou dessa expressão, dessas expressões, porque aquilo reverberou em sua mente, do que Jesus falou para ele. E que nós não tenhamos pastores nem nesse rebanho e nas igrejas de Campinas e nesse Brasil, que não tenham experiências com Deus ao longo dos anos da sua caminhada. É imprescindível uma experiência pessoal e vital com Cristo. O pastor da congregação local deve ser um homem que caminha com Deus, que cresce em sua vida espiritual. E em 1 Timóteo 4,15, você pode anotar aí, Paulo diz a Timóteo, medita nestas coisas. E escute, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O teu progresso seja manifesto. Que o rebanho cresça, que a igreja cresça de uma forma integral, saudável. A ênfase de hoje de muitas igrejas é crescer numericamente, quantitativamente, e a qualidade desse ministério. Esse é um grande problema. A gente ouve muito em palestras a necessidade de termos a igreja apostólica. Mas eu não quero a igreja apostólica, eu quero o evangelho apostólico. Porque quando o evangelho apostólico vier e for restaurado, nós teremos naturalmente a igreja apostólica. Não, o problema não é a igreja, o problema é o evangelho. E quem tem que pregar o evangelho? O rebanho, a liderança, os pastores. Que evangelho nós pregamos? Que Deus nos guarde e encontre temor em nosso coração. Segunda qualidade pessoal que distingue um pastor bem-sucedido. Uma terna preocupação com as ovelhas de Deus. Ao contrário dos cães e dos porcos, as ovelhas são os animais mais puros. Eu tinha 12 anos quando eu ia passar férias em janeiro na praia de Coruripe, no Miaí, lá em Alagoas. Até hoje é uma praia deserta. As pessoas vão para o Francês, vão para o Gunga. Mas eu sou de lá. Mas eu conheço as praias de Coruripe, as praias do Miaí, praias desertas. E eu passava o mês de janeiro de férias na casa de uns tios nossos, que eles tinham, né, um sítio atrelado ali perto da praia. E eu, antes de chegar à praia, eu tinha que passar por várias ovelhas, animais, e um pastor que estava ali cuidando das suas ovelhas. E eu tinha 12 anos quando eu vi aquelas ovelhas com sininho, né, no seu pescoço. E era muito simples de entender isso. Porque as ovelhas elas têm uma péssima visão, mas uma aguçada audição. Diferentemente das águias. E eu lembro que quando uma ovelha ou duas ficavam ali perdidas, o pastor de animal ia lá e com a vara colocava assim, sem bater com muita força, mas devagar, e elas ficavam assim, tentando buscar a audição dela das outras ovelhas que já estavam distantes. E os sininhos faziam a diferença. As ovelhas, disse Jesus, elas conhecem a voz do seu pastor.
Não apenas do supremo pastor, mas do seu pastor. E eu quero, a partir disso, mostrar que elas são conhecidas também pela sua ignorância e pela facilidade que têm em se perder se não seguirem o seu pastor. E por isso elas são indefesas e precisam do pastor para protegê-las. E as ovelhas daquela época, elas não eram levadas para o abate, até porque era um custo muito alto. Mas as ovelhas eram usadas para extração da lã e do leite. Mas isso implica que nós devemos preparar as ovelhas, os pastores, para serem alimento. Não para serem abatidas, para serem alimentos para outras pessoas. Eu posso ouvir um amém quando eu terminar a minha frase dizendo que é ovelha que gera ovelha? É ovelha que dá cria à ovelha? Se o pastor Fernando for tomar conta de todas estas ovelhas, eu te garanto que ele não chega aos 50. Eu já estou com 49. E eu não vou dar conta. Agora, e se forem ovelhas rebeldes, duras, secas, ranzinzas, que não têm compaixão? Você pode perceber uma coisa, queridos. As pessoas hoje, elas estão procurando no movimento pentecostal e neopentecostal milagres. Mas eu tenho uma receita no Evangelho de Lucas e Marcos. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus fez grandes milagres, escute isso, e preste atenção quando você lê na Bíblia. A Bíblia diz assim, e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Essa mesma expressão em grego que os evangelistas narram, é a mesma palavra que Paulo diz em Romanos, que nós não sabemos orar como convém, mas nós oramos com gemidos inexprimíveis. É a mesma palavra que Paulo disse, eu tenho dores de parto. Eu nunca vi um homem ter um parto, participar de um parto no sentido de dar à luz. Mas Paulo diz, ninguém me moleste porque eu trago em mim as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Esse é o ministério pastoral. Gerar ovelhas, sofrer, sentir dores. Quanto uma mãe sofre quando, por mais que investe em um filho, e esse filho, época da vida, ou alguma época, não corresponda. Essa mãe vai continuar amando. Esse pastor vai continuar amando até que Cristo seja formado nessa ovelha. Amém? Mas é isso, mas avançando. E é isso que Paulo também vai dizer, que as ovelhas não eram para ser levadas para ser sacrificadas, elas eram usadas para serem sacrificadas no templo. As ovelhas animais. Daí que vinha o abate, não para ser apenas alimentada, mas era para ser oferta de sacrifício. Mas Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável a Deus. Por que a minha filha aqui estava emocionada quando falou? Porque ela é filha única, a culpa é minha. A fé foi pouca, minha esposa queria mais, mas eu não quis. E quantas vezes minha filha já chorou porque ela queria a minha presença e eu tive que dizer para ela, filha, eu tenho que atender essa pessoa. É um caso sério. Né? Quantas vezes hoje, porque ela está já mais adolescente, já entende o que é ministério pastoral. Quantas vezes um velório, um sepultamento. Situações que acontecem no mundo contemporâneo, os irmãos sabem que hoje tudo é distante. As pessoas moram, aqui nós temos ovelhas que vêm de Valinhos, vêm de Vinhedo, vêm de Montemor, vêm de Hortolândia. E é tudo distante, você tem que ir e se deslocar. Hoje nós temos o WhatsApp, telefone, mas o pastor muitas vezes vai abrir mão de uma coisa que até lhe é lícita. É um sacrifício. Quantas vezes eu, minha esposa e ela já saímos para daqui 2 horas da tarde, nem almoçamos, mal engolimos o almoço, já fomos para Paulínia para fazer uma visita e voltamos. E já emendamos com o culto, com a mesma roupa. Cansados, não teve nem tempo de descansar, meia hora. Mas é assim, é sacrifício. E ministério vai exigir sacrifício.
Mas além disso, falando sobre sacrifício, quero chamar a atenção, Pedro lembra aos pastores que receberam de Deus uma responsabilidade. Verso 2, vamos ler, alimentar o rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus. Alimentar quer dizer cuidar, pastorear. Paulo falou em Efésios, a igreja de Éfeso, aos Efésios, e Lucas registra isso em Atos 20, do versículo 28 a 35, dos saqueadores, dos mercenários, dos ladrões de ovelhas que viriam. E as ovelhas não gostam muito quando o seu pastor as repreende. Mas esse ministério é para o seu bem. Jesus ministrou às multidões, mas ele também separou um tempo para Nicodemos. Separou um tempo para a mulher samaritana. Separou um tempo para a mulher sirofenícia que estava ali clamando, e ele dá uma resposta, mas recebe uma réplica dela de que ela se satisfazia com as migalhas que caem da mesa dos filhos do dono, e ele disse, nem mesmo encontrei tamanha fé, e trava-se uma grande conversa. Jesus curou aquela menina, ressuscitou, Talita cumi, dizendo à menina, Talita cumi, levanta-te e anda. Mas ele entrou na casa, pediu à multidão que saísse, e entrou no quarto da menina com o pai e a mãe, e alguns discípulos, e orou, e a menina foi ressuscitada. Ele se encontrou com Zaqueu. As celebridades de hoje, pastorais, elas querem as multidões. Aqui o púlpito, mas elas não querem pessoas. Elas não querem ter tato. E aonde é que nós aprendemos? Pergunte aí aos pastores, aonde é que nós mais aprendemos? Visitando as ovelhas. Conversando com as ovelhas. Estamos aqui sentindo a falta da irmã Regina, segunda-feira estive visitando seu marido, fez cirurgia no coração, Flávio, que é um amor de pessoa. E Deus está fazendo uma obra linda no coração dele. Linda. Pastor Carlos esteve lá visitando com a irmã Lucileia. E eu fui lá visitá-lo. Que alegria, o filho ali presente. Deus está fazendo uma obra. É cirurgia no coração físico, mas Deus está no seu modus operandi fazendo uma cirurgia no seu coração espiritual. Se ele estiver nos ouvindo, que Deus abençoe. Como diz no Nordeste, recebe um cheiro no seu coração. Mas eu quero também falar que os pastores darão conta dessas ovelhas naquele dia. Mas também as ovelhas prestarão conta a Deus da sua obediência aos seus pastores. Paulo falou de uma igreja no Novo Testamento que era modelo. E eu não sei, se alguém perguntar para mim, qual seria hoje a igreja modelo para um pastor? A igreja que não tira o sono do pastor. É essa a igreja modelo. Paulo diz que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo para todas as igrejas da Acaia. Mas ela também deu um trabalho para Paulo. Ninguém queria mais trabalhar naquela igreja, todo mundo queria receber Jesus, esperar Jesus e não quer trabalhar. Então, uma igreja que não tira o sono do sono do pastor é a igreja do sonho de um pastor. Mas para ser pastor, vai perder o sono. Vai acordar de madrugada. Vem um peso e nós vamos orar, mas também naquele dia, assim como nós pastores, vamos prestar conta das ovelhas. Deus também vai pedir que as ovelhas prestem contas daquilo que elas fizeram com seus pastores. E aqui, querido, que coisa linda é ver um rebanho de ovelhas, as ovelhas obedientes ao seu pastor. Não uma obediência cega, não uma lavagem cerebral, mas uma obediência aos moldes do que Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não dá para obedecer a alguém se não amar. Por isso que Paulo diz que as mulheres fossem submissas aos seus maridos, mas ele pediu aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja. Qual é a mulher que não vai amar o marido, obedecer ao marido, se submeter ao marido que a ama? Que dificuldade ela vai ter? Agora, abre aspas, se for uma pessoa, um cavalo, vai ser difícil de se submeter em amor a esse homem, a esse marido.
Mas, por fim, eu quero trabalhar ainda, alimentar o rebanho, supervisionar o rebanho. A hora avança, nós tivemos aí um evento importante também, eu não quero tomar o tempo dos irmãos, mas quando um homem tem um coração de um pastor e ama as ovelhas, ele serve porque deseja e não porque precisa. O pastor deve conhecer as necessidades e os problemas do rebanho. E aqui, meus queridos, Paulo talvez esteja preocupado, Pedro está preocupado talvez com a preguiça de alguns pastores. Verso 2, veja o que Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus, vamos ler, que há entre vós, vamos, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E esse é um dos cuidados que o apóstolo Pedro está falando, cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça. É preciso ser diligente. É preciso fazer a obra de Deus em amor, espontaneamente, como Deus quer. E ele também traz um outro perigo para um pastor, para uma liderança, a ganância. Verso 2, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Paulo enfatiza isso nas qualificações do ministério pastoral, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Mas também, além disso, um exemplo para o rebanho. Verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o quê? Modelos do rebanho. E, por fim, eu quero chamar a atenção desse desejo de agradar a Cristo, uma das grandes qualidades do ministério pastoral. A primeira, revisando uma experiência pessoal e vital com Cristo. Segunda, uma terna preocupação com as ovelhas de Deus. Terceiro e último, um desejo de agradar a Cristo. Veja o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, que é Cristo, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quem sabe Pedro aqui não se recordou da frase de Jesus: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do reino do teu Senhor. Deus haverá de honrar a cada um de nós, não apenas os pastores, mas todos nós, ovelhas, rebanho de Cristo, que temos sido fiéis a Ele ao longo dessa caminhada. Que Deus ache nesse rebanho, na igreja local onde nós estamos, e em todas as igrejas de Cristo, liderança fiel, pastores apaixonados pelo Senhor, pastores apaixonados por almas, pastores apaixonados pela vocação tão ímpar. Meu sogro tem uma história, ele já partiu, quando o ministro da Saúde esteve em Pernambuco, e meu sogro era funcionário público do Ministério da Saúde Federal, e o ministro chegou lá e disse assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Ele disse: eu sei, com o ministro da Saúde. E era alguém muito ditador, manipulador, e o meu sogro respondeu, pela idade dele, eu posso entender que ele tinha autoridade para falar isso. E ele disse: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Com o ministro do Evangelho. O seu cargo só dura 4 anos, senhor ministro. O meu é efetivo e permanente. O meu é permanente. E o ministro, com raiva, o mudou de posição, porque ele queria fazer alguma posição lá contrária ao regimento. Ele falou: não, eu só posso fazer dessa forma. O senhor sabe com quem estou falando? O ministro da Saúde. Mas o senhor sabe com quem está falando? O ministro do Evangelho. Mudou de lugar, mas permaneceu lá porque ele era funcionário público. Entretanto, ele ouviu uma boa frase: eu sou ministro do Evangelho. E a palavra ministro hoje está muito em ênfase. Mas a palavra ministro ali no original é servo. E foi isso que Paulo disse aos Coríntios, que os homens nos considerem como ministros, como servos, que era aquela função dos escravos que ficavam lá no fundo do navio, dando remo para que os homens não viam, não avistavam, mas somente quem estava na parte de cima. E Paulo disse que os homens nos considerem apenas como esses servos, ministros de Cristo, que estão aqui, escondidos aos olhos dos homens, mas tão bem conhecidos aos olhos de Deus. Você e eu somos bastante conhecidos
aos olhos de Deus. Posso ouvir um amém? Fiquemos de pé. Graças a Deus pela vida dos pastores. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e que Ele continue derramando a mim e aos pastores um batismo de amor. Mas não é só amor que vive um filho, também de vara e de disciplina. Tá bom? Tem que ter a vara pastoral e o amor pastoral. Vamos orar. O pastor Nário vai chegar aqui no teclado. Pai querido e amado, nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar. Que privilégio estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra e saber que neste Brasil tem muitos pastores chamados por ti. Homens sérios, homens que muitas vezes nem são reconhecidos aos holofotes aí fora. E é desnecessário tudo isso. Mas são bem conhecidos aos teus olhos. Homens que são conhecidos no teu coração. Eu quero colocar diante de ti, para que o Senhor levante pastores nesta nação que amem aquilo que tu amas. Que sejam apaixonados não por estruturas, por púlpitos, por êxito daquilo que conquistou, que fez de grandes construções, mas homens e mulheres que amam a tua casa e pessoas acima de tudo. Coloca no nosso coração temor, livra-nos do engano. Coloca no coração nosso, como ovelha, a obediência aos nossos líderes. O autor da carta aos Hebreus nos pediu isso, que nós honrássemos os nossos pastores. Obedecesse aos nossos pastores, aos nossos líderes. Pai, nós não queremos obedecer de uma forma cega, alienada, fanática. Livra-nos do engano. Livra-nos das ditaduras, dos ditadores de púlpitos que existem hoje. De pastores dominadores, controladores, que na verdade são verdadeiros mercenários. Mas que o Senhor encontre em nós a diligência, a destreza, a obediência em nosso coração. De termos também encontrarmos pastores que antes de estarem nos púlpitos são obedientes a Ti, são submissos a Ti, trazem o temor em seus corações, amam a Tua palavra, amam a sã doutrina. Que o Senhor fortaleça essa igreja e a igreja de Cristo no Brasil. Abençoa a vida do pastor Manuel, sua esposa. Nós colocamos os seus filhos. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua vida. Fortalece ele, ali a igreja do pastor Elias, na igreja batista do Cambuí. Guarda o teu servo. Guarda aquela igreja, aquele rebanho. Faz aquele ministério florescer, frutificar, Senhor. Abençoe a Faculdade Teológica Batista, que ao longo desses 40 anos tem preparado inúmeros pastores. Que o Senhor fortaleça esses pastores aonde eles estiverem agora. Ó Deus, fortalece a tua igreja, o teu rebanho. Abençoa a nossa tarde, a nossa semana. Aproveitando, nós oramos pelo seu Polique, aonde ele estiver. Clamamos pela cura deste homem. Clamamos que assim como o Senhor deu a Ezequias mais 15 anos de vida, dá ao teu servo, Senhor, segundo a tua vontade, longevidade, para que ele veja os filhos de seus filhos servindo ao Senhor na tua casa. Segundo a tua multiforme sabedoria e vontade, revela-te a esta família, fortalece o seu Polique, reabilita-o para que ele possa fazer o tratamento radioterápico necessário e que o Senhor complete e se revele como o Deus que sara e o Deus que cura. Que cada necessidade aqui desse rebanho, de cada ovelha que está aqui, que o Senhor fortaleça o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Venha trazer a tua cura, o bálsamo, o refrigério de Cristo sobre os seus corações. E leva-nos na tua doce presença. E que o amor imensurável de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre com todo o povo de Deus aqui reunido e espalhado por sobre a terra. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.